dia. Meu nome é Eduarda Vieira Rodrigues, sou graduanda de Medicina pela Unirio e bolsista de Iniciação Científica pela Unirio. Meu orientador é o professor Dr. Fábio de Souza, do Departamento de Medicina Especializada da Escola de Medicina e Cirurgia Unirio. O título da nossa pesquisa é a prevalência de disfunção ventricular esquerda subclínica em mulheres portadoras de variantes patogênicas no gene da distrofia muscular de Duchenne. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética com padrão de herança recessiva ligado ao cromossomo X, mais frequente em humanos, com uma incidência de 1 a cada 3.500 a 5.000 nascidos vivos do sexo masculino. A doença se desenvolve devido à ausência da proteína distrofina, que tem uma função estrutural na musculatura esquelética e cardíaca. A mutação pode ocorrer na criança, sendo denominada de mutação de novo, ou ser herdada da mãe, que é o que ocorre em cerca de 2/3 dos casos. As mães dos pacientes com distrofia muscular de Duchenne que possuem confirmação diagnóstica por teste molecular ou suspeição devido ao histórico familiar compatível, mesmo sendo portadoras da mutação, não têm a mesma evolução da doença como seus filhos do sexo masculino. Isso ocorre porque elas possuem uma constituição alossômica XX, enquanto seus filhos do sexo masculino XY. Dessa forma, a maioria das mulheres é assintomática, mas podem vir a apresentar sinais e sintomas que variam desde a redução discreta da força muscular, elevação assintomática de enzimas musculares, até o desenvolvimento de miocardiopatia dilatada. Esses dados sugerem que, embora frequentemente assintomáticas, as portadoras devem ser rastreadas com avaliação cardiológica com pesquisa de cardiopatia estrutural. Além da técnica ultrassonográfica convencional para a realização de ecocardiograma bidimensional transtorácico, técnicas mais recentes foram introduzidas, incluindo a avaliação da deformação miocárdica, que é o Echo Speckle Tracking, com a qual é possível determinar de forma mais sensível as alterações subclínicas da função cardíaca. O objetivo desse estudo é investigar a prevalência de disfunção ventricular esquerda subclínica em mães de pacientes com distrofia muscular de Duchenne que sejam portadoras de variantes patogênicas no gene da distrofina. Além disso, esse estudo visa descrever as características clínicas e demográficas das mulheres com disfunção ventricular esquerda, incluindo a variante patogênica associada. A metodologia se baseia em um estudo observacional transversal realizado em mulheres de maiores de 18 anos, portadoras de variantes patogênicas relacionadas à distrofia muscular de Duchenne, a partir de um dos seguintes critérios: realização prévia de teste genético ou histórico familiar compatível, quando a paciente tinha tios ou irmãos maternos com distrofia muscular de Duchenne ou quando ela tinha mais de um filho com a distrofia muscular de Duchenne. A inclusão foi feita mediante o termo de consentimento livre e esclarecido. Depois da inclusão no projeto, foi realizada uma entrevista complementar com a coleta de dados, incluindo o histórico familiar de distrofia muscular. A investigação de disfunção ventricular foi realizada usando o ecocardiograma transtorácico no ambulatório do Hospital Universitário Gafreguinli. Foi realizado o ecocardiograma bidimensional com a técnica convencional, incluindo a medida padrão das dimensões cavitárias, determinação da fração de ejeção do ventrículo esquerdo pelo método de Simpson e Echo Speckle Tracking utilizando software específico para a determinação do Strain Longitudinal Global, que avalia a deformação miocárdica. Foi considerado presença de disfunção ventricular esquerda subclínica quando o Strain Longitudinal Global foi inferior a 18% em valores absolutos, na ausência de outros sinais ecocardiográficos ou sintomas de cardiopatia. A fração de ejeção do ventrículo esquerdo foi considerada alterada quando inferior a 50%. As variáveis contínuas serão descritas em média mais ou menos o desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil de acordo com sua distribuição. As variáveis categóricas serão descritas em frequências, incluindo disfunção subclínica, considerando a proporção de mulheres que apresentarem redução do Strain Longitudinal Global.
A análise dos resultados foi feita utilizando o software estatístico SPSS. Como resultados, encontramos que entre agosto de 2021 e agosto de 2022, 27 mulheres foram avaliadas no ambulatório de cardiologia do Hospital Universitário Gafreguini. 18 indivíduos preencheram os critérios deste estudo e foram incluídos. Todas as pacientes possuíam testagem genética previamente realizada, onde a deleção foi o tipo de variante patogênica mais frequente, cerca de 61,1% das mulheres, seguidas de mutação de ponto, com 22,2%, e a duplicação, com 16,6%. A idade média do grupo foi de 39,7, mais ou menos 5 anos, e 33,3% tinham um histórico familiar de distrofia muscular de Duchenne. A despeito do histórico ou testagem genética anterior, 55,5% das pacientes nunca haviam sido avaliadas por um cardiologista. Até o momento, foram avaliados dados ecocardiográficos de 17 pacientes com a fração de ejeção de 62,5, mais ou menos 4,64%, e strain longitudinal global de 21,14, mais ou menos 3,1%. 17,64% apresentaram um strain longitudinal global inferior a 18%, preenchendo os critérios de disfunção ventricular. Nenhuma paciente apresentou fração de ejeção inferior a 50%. Todas as pacientes com strain reduzido apresentaram deleções no gene da distrofia muscular de Duchenne, com idades de 30, 45 e 47 anos. Concluímos que a prevalência de disfunção ventricular esquerda subclínica em mulheres portadoras de variantes patogênicas no gene da distrofia muscular foi de 17,64%, o que representou cerca de 1 a cada 6 mulheres na amostra avaliada. As deleções foram mais frequentes tanto em mulheres com quanto sem alteração do strain longitudinal global. Destaca-se que, embora haja recomendação sobre a necessidade de acompanhamento cardiológico dessas pacientes pelo risco de desenvolvimento de cardiomiopatia dilatada, 55% dessas mulheres nunca haviam sido avaliadas pela cardiologia. Os resultados parciais do presente estudo reforçam a importância do aconselhamento genético e do rastreio cardiológico precoce das portadoras. Obrigada!